que nós temos então com relação às cores, né? Como é que a gente informa a cor que a gente quer a linha, né? Voltamos ao nosso gráfico de linhas, temos aqui o x e y, né, com as coordenadas, plt.plot, a gente já sabe que vai plotar um gráfico de linhas, chamei o x, chamei o y, e na mesma chamada, né, no comando que constrói o gráfico de linhas, nós definimos a cor. Então, ó, x, valores do eixo x, vírgula y, valores do eixo y, vírgula, color igual a red. Então, tu pode escolher a cor aqui, seja ela nas cores básicas que vão ter o nome, seja com códigos também, para verificar os nomes das cores e os códigos de outras cores que não são as básicas. É só acessar também a documentação da Matplotlib, que vai ter uma lista com todas essas informações. Então, adicionei aqui a cor, voltando aqui ao gráfico anterior, o primeiro gráfico. Se nós não definirmos a cor, aqui ele vai plotar com esse azul, onde azul é o padrão. Nesse caso, não, queria um gráfico com a linha vermelha. Então, defini color igual red, e aí criou o gráfico com a cor vermelha. Nós podemos também, comando de criação do gráfico, definir diferentes símbolos para os marcadores. Nós vimos ali no gráfico de dispersão, scatterplotter, que o padrão aqui é a circunferência, mas nesse caso aqui, ó, quero outro tipo de marcador. Tá? Então, tu vai lá, marker, igual, né, e vai chamar o marcador. Da mesma maneira que nós temos para as cores, os marcadores também estão na documentação da Matplotlib. Tá? É uma questão de ir ali usando, claro que com a ampliação das possibilidades de personalização, né, exige também uma ampliação do conhecimento com relação aos objetos personalizáveis. Mas não se preocupem, né, tá tudo ali na documentação e depois a gente acaba até memorizando, né, os que a gente mais utiliza. Anteriormente, aqui no gráfico de linhas, defini a cor, color igual red. Aqui defini o marker, o marcador, tá? E aí ele plotou então com um marcador diferente. Também posso alterar o tipo de linha. Ó, e aqui voltei ao meu gráfico de linhas. E agora, além de definir que eu quero que a linha seja vermelha, eu quero um tracejado. Então, color define a cor, marker a gente viu o marcador, e line style vai definir o tipo de linha. E, de novo, lá na documentação da Matplotlib vai ter, né, como tu faz aqui para especificar cada tipo de linha. Nós podemos também combinar estilos. Tá? Lá na documentação vai ter alguns códigos que te permitem configurar estilos. Então, aqui eu tenho um gráfico de linhas, onde eu já defini que eu queria a linha contínua, que é o padrão. Já defini que eu queria colocar marcadores em cada ponto. Tá? E esses marcadores seriam circunferências e na cor vermelha. Então, a Matplotlib tem alguns símbolos para que eu possa, com um comando só aqui, com uma definição só, ao invés de colocar ali, né, color red, o marcador que eu quero utilizar, ou quero que apareça, ou a line style, eu posso utilizar simplesmente um símbolo, tá aqui, um código, desculpa, não um símbolo, um código, e vai então me gerar o gráfico com o estilo que eu quero. Tá? Então isso aqui também está lá na documentação. Nós podemos trabalhar também a largura da linha e o tamanho do marcador. Então aqui nós tínhamos uma linha sem definição de espessura e nem tamanho de marcador. Eu posso definir isso também. Ó. Então aqui eu peguei um código para definir, né, GO traço, vai ser uma linha contínua, green, verde, tá? E com marcador circunferência. E aí, tendo isso, como eu tinha feito aqui também, né? Aqui eu ainda defino a espessura da linha e o tamanho do marcador. Tá? Então, sempre essas informações básicas de personalização vão ser adicionadas aqui com uma vírgula e colocadas no comando de criação do gráfico, seja o plt.plot para criação de gráficos de linha, seja o plt.bar para o gráfico de barras. Posso inserir então desculpe, posso inserir essas personalizações aqui no comando. Vamos agora ver como personalizar a questão dos rótulos, dos títulos e das legendas dos nossos gráficos. Aqui nós temos um gráfico de linhas, então, onde adicionamos rótulos para o eixo X, para o eixo Y, adicionamos um título e adicionamos também uma legenda. E aqui o código de como fazer isso. Então nós temos basicamente o nosso comando plt.plot que vai criar, né, o nosso gráfico. Então chamei aqui as coordenadas do eixo X, do eixo Y,
os valores, né, do eixo x e do eixo y, que eu já tinha definido anteriormente, as variáveis x e y lá no início do nosso curso. E label linha 1. Então, o label vai dar o nome à nossa linha criada a partir, né, das coordenadas x e y. Tá? Então, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Depois, se eu quiser que apareça o título do nosso eixo, eu tenho aqui plt.xlabel eixo x, chamei o eixo x de eixo x, né, muita criatividade. Chamei aqui o eixo y de eixo y, então ele vai, né, dar nome e vai mostrar. Também aqui criei um título, plt.title, e cria gráfico de linhas é o nome do título que eu dei para esse gráfico, aparecendo aqui. E por fim eu quero que apareça a legenda, porque aqui eu falei que o nome da minha linha é linha 1, mas ela não vai aparecer. Eu ter definido o label como linha 1, eu só estou definindo o nome dela. Tá? Então, para ela aparecer aqui como uma legenda, eu tenho que chamar o plt.legend. Então, essa aqui é a sequência de comandos para criar nosso gráfico, definir o nome para a linha 1, vai ser o nome. Depois, plt xlabel eixo x, ylabel eixo y, né, já vai aparecer aqui. Criei um título e chamei a legenda. Tá? Então, essa seria a sequência aqui para criar então o nosso gráfico com esses elementos. Eu posso também adicionar textos. Então, além de aqui modifiquei um pouquinho, né, um gráfico de linhas, uma linha tracejada, linha verde. Os outros elementos estão iguais, né? Gráfico de linhas aqui tem o título do eixo x, do eixo y, a legenda. E além disso, coloquei aqui um texto de exemplo. Aqui o código, então, onde no plt.plot já tinha o x, o y e o label, coloquei a color aqui, que é green. Não cortou aqui, mas color green. As mesmas definições anteriores, né? O label do x, o label do y, o título. E aí aqui, para colocar um texto, quando eu quero colocar um texto, boto plt.text, vai chamar o text, vai chamar o texto. Aqui, posição texto e o texto em si. Criei um texto de exemplo, e ele plotou aqui, então, no nosso gráfico, texto de exemplo. Para plotar, no caso do gráfico de linhas, mais de uma linha no mesmo gráfico, nós definimos aqui, então, nós temos um x que é comum tanto para a linha 1 quanto para a linha 2, x 0, 1, 2, 3 e 4, e nós temos o y diferente. Tá? Poderia ser x diferente e y diferente também, só criei esse exemplo com x igual para facilitar um pouquinho. No caso de termos 2x aqui, um x diferente para a linha 1 e para a linha 2, seria a variável x1, seria 0, 1, 2, 3 e 4, e a variável x2 seria, sei lá, 1, 5, 8, alguma coisa assim, tá? Bom, então cria a variável x, cria a variável y de cada um dos gráficos, porque é o que varia, e aí crio aqui o comando, né, para plotar as linhas. Então, para plotar duas linhas é só chamar duas vezes o comando, é como se ele criasse uma linha e depois criasse a outra. Então, aqui nós temos o plt.plot, né, de criação de gráficos de linhas, defini o x, o y é o y1, a primeira coordenada aqui. O label, chamei essa linha de linha 1, a cor é azul. E chamei também o plt.plot para criar a linha 2, os valores de x, os valores de y2, daí da lista 2. O label linha 2 e a cor verde. Tá? Então, isso aqui eu utilizei então para plotar as duas linhas. Se fosse uma linha só, seria só a primeira linha aqui, plt.plot da linha 1. Tá? Então, posso adicionar quantas linhas eu quiser aqui, na verdade. E depois, para personalizar o gráfico, nós já tínhamos visto, mantive lá a personalização do gráfico anterior, e aí ele plotou então com todos os elementos e duas linhas.